entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Durante uma visita a uma instituição em Londres, o príncipe William confortou uma menina de 9 anos cujo pai havia falecido. Ele disse para ela assim: sabia que eu perdi a minha mãe também? Eu tinha 15 anos e meu irmão tinha 12. Perdemos a nossa mãe quando éramos jovens também, disse o Duque de Cambridge à criança, ele se referindo à Lady Di, né? Empatia é tentar sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivida por ela. Você consegue fazer isso no seu dia a dia? Para quem você corre quando precisa de conforto e consolo? Como ser alguém cujo abraço e vida confortam e consolam você? Quem é que te consola? Além, é lógico, da presença poderosa do nosso Deus e Pai. Quantas pessoas correm para vários lados e não correm a presença de Deus? E muitas pessoas correm a presença de Deus e também são consoladas através de um amigo, de uma amiga, de um pastor, de uma pastora. Como é que é essa sua busca? A quem você busca? Como é que você se relaciona com isso? Infelizmente tem gente que acaba bebendo, tem gente que acaba tomando um monte de remédio, tem gente que acaba ficando contrariado com todas essas coisas. Eu quero ver a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Em conversas entre amigos é comum ouvir: não se irrite tanto ou poderá morrer do coração. Pois é, minha gente, cientistas de Harvard, uma das mais conceituadas universidades do mundo, descobriram detalhes por trás da relação entre estresse e doenças vasculares que podem levar à morte, sim. Os cientistas afirmam que evitar aborrecimentos traz benefícios concretos que vão bem além da sensação de bem-estar e alertam: estresse crônico deveria ser considerado fator de risco. Você é uma pessoa estressada, ouvinte? O que te tira do sério? Fala pra mim. Conta pra mim, abre o coração. Vamos desestressar hoje aqui. O que tira você do sério? Põe a boca no trombone. Vamos falar mesmo hoje. Em João 14:27, Jesus afirma: deixe-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Como viver envolvido por essa paz em tempos de tanta loucura e tanto estresse? Quero ouvir você aqui no Debate 93 de hoje. Ouvinte nossa dizendo: assim que eu me converti, eu perdoava tudo e todos, viu? Mesmo sofrendo muitas calúnias e perseguições. As pessoas jogavam no meu rosto o passado que Jesus já havia perdoado. O tempo passou e eu comecei a notar que a medida de misericórdia que eu tinha com as pessoas não era a mesma comigo. Bastava que eu errasse para que todos ficassem contra mim e me julgassem. Isso fez com que meu coração se tornasse de pedra. Hoje eu não tenho mais amor com o próximo, me tornei ignorante e não sei mais perdoar. O que fazer quando a frieza do outro também nos torna frios? Como ser alguém misericordioso? É possível vencer a decepção e voltar a amar? Sua participação e sua opinião com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Você fala aqui com a gente pelo Facebook da Rádio 93 FM. Já está ali com o nosso post com as fotos dos nossos debatedores. Você vai poder conhecê-los, vê-los ali também. Participando conosco também pelo nosso WhatsApp 968038319. Para dar a sua opinião no Debate 93, você manda o seu WhatsApp com mensagem de texto para dar o seu testemunho quanto é importante o impacto do Debate 93 na sua vida. Você manda pra gente aqui uma mensagem de áudio 968038319. Sua participação sempre muito especial
no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje, pastora. A nossa ouvinte fala de perdão e de pessoas que não a perdoavam. Fala de coisas que haviam sido já deixadas para trás na sua vida, mas que eram lembradas pelos outros. Os outros lembravam daquilo que ela mesma já havia sentido, que o perdão já havia acontecido sobre ela, mas não trazia para ela mesma a mesma medida desse perdão. Qual é a sua opinião, seu posicionamento sobre a palavra da nossa ouvinte? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes e nossos debatedores. O problema todo é que as pessoas que infelizmente se convertem, muitas vezes elas querem o perdão para si, querem que as pessoas não mais cobrem o passado, mas quando chega uma pessoa que também já recebeu esse perdão, elas trazem à tona aquilo que a pessoa fez. A palavra diz que Deus joga realmente no mar do esquecimento. E quando Jesus ele veio ao mundo e morreu por nós, ele nos justificou, né? Nós somos justiça de Deus. Então, na verdade, o nosso pecado ele já não existe mais. Ele pode ter consequências, mas o pecado ele já passou. Então é claro que quando há essa acusação do pecado anterior ou do pecado passado, ela não vem de Deus, porque Deus não acusa, Deus acolhe e Deus ama, né? Ela não vem de Deus, mas vem através, às vezes, de pessoas que muitas vezes se permitem ser boca, não de Deus, mas do acusador. Então, a gente precisa entender que quando nós somos perdoados, ou seja, através de Jesus Cristo nós fomos perdoados, nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado, ou seja, ele está unido agora a Deus. Isso significa que nós necessitamos passar mais tempo com o Senhor e ter forças para enfrentar o dia a dia, infelizmente, das acusações. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia aos amados ouvintes, aos debatedores. Bom dia. Eu queria descolar essa questão do perdão individual da tua imagem coletiva, porque eu acho que os dois têm focos diferentes. Em primeiro lugar, eu sempre ensino e vou repetir, o perdão que Deus mandou não é em favor do outro, é a seu favor. Se você atravessa a vida guardando mágoa das pessoas que te ofenderam e te fizeram mal, isso vai deixando a tua alma doente. Por exemplo, esse ouvinte que mandou a carta, eu acho que ele está infeliz, amargurado justamente porque não conseguiu perdoar. Quando você perdoa, você deixa o passado no passado e consegue seguir em frente. Então, assim, não significa que você não vai sofrer de novo, não significa que você não vai se cuidar para não ser magoado de novo, significa que aquilo parou de doer. Quando Jesus ensinou, né, que se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, Deus também não perdoará as nossas, Mateus 6, 14 e 15, ele também está ensinando que a falta de perdão bloqueia o teu canal de comunicação com Deus. Então, em primeiro lugar, você perdoa para ser saudável. O ideal é que você não se lembre das coisas do passado que te fizeram sofrer, que você olhe para as coisas positivas e siga em frente. Vamos falar agora da questão da imagem pública. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. O Evangelho te oferece a chance de um recomeço, mas é recomeço. Você vinha construindo uma imagem ruim até agora. Você se arrependeu e mudou de vida. As pessoas vão observar a sua conduta para voltar a acreditar em você. E isso leva tempo. A gente espera, não, Deus me perdoou. Eu sou um novo homem, sou. E agora? Agora começa a agir de maneira correta, que as pessoas vão aprender a acreditar em você, pelo menos as inteligentes. Quando você constrói uma imagem, às vezes a tua imagem te defende sem você ter que abrir a boca, mas isso leva tempo. Uhum. Ouvindo a opinião também do querido reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, demais debatedores, bom dia, o povo da Igreja Presbiteriana Luz. J.R., eu queria colocar uma questão que eu acho que é muito interessante. Não existe nada mais difícil para a gente fazer na vida do que perdoar. Perdoar não é algo fácil, não é uma tarefa fácil, é um exercício contínuo que a gente vai tendo durante toda a nossa vida cristã. Para você ter ideia, perdoar é tão difícil que para Deus nos perdoar,
ele precisou sacrificar seu filho. E se a gente olhar na história do povo, foi necessário sempre haver um sacrifício. De maneira que a gente pode entender que não existe perdão sem que haja sacrifício. Porque Jesus se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, porque Deus não poderia simplesmente ignorar o que nós fizemos, e aí nosso representante Adão, e naquilo que nós fazemos também na nossa vida. Ele precisou sacrificar o seu próprio filho para que ele morresse por nós. E como isso é importante para que a gente passe desse paradigma, para que a gente consiga perdoar as pessoas. Jesus conta a parábola daquele que devia, e daquele que devia, né, uma quantia inferior, e aí daquele que era que devia a Deus, né, o Senhor, uma quantia maior. E aí ele fala, o que devia uma quantia maior, perdoou, e ele foi lá, porque devia uma quantia menor, né, ele foi lá cobrar do Senhor. O que é interessante a gente colocar, quando a gente vai ver o perdão, e essa questão importante, é que a gente sempre é mais devedor, a gente é muito mais devedor de Deus, e a gente olhar nessa perspectiva, de que Deus nos perdoou algo muito grande, e o perdão é tão importante para a nossa vida, não só algo terapêutico, né, como nós vimos, mas é tão importante na nossa relação com Deus, que Jesus insere isso como uma condição. Perdoa as nossas dívidas, nós vemos lá, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, existe uma condição e o perdão fecha esse canal. E é interessante que a Bíblia fala que se você tem algo contra o seu irmão, ou se você sabe que seu irmão tem algo contra você, você vai dar a oferta, você antes de dar a oferta, vai lá se reconcilia ao seu irmão. Então o perdão, ele não é só algo que a gente usa na questão da vida cristã, mas o perdão precisa ser o estilo de vida do cristão, e a gente não consegue conviver sem que haja perdão. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte, pastor, ela declara um esfriamento em razão do que ela entende ser a frieza do outro. Então, a falta de sensibilidade do outro em relação à história dela, até o próprio fato de muitas pessoas afirmarem, né, que creem no perdão de Deus, mas não vivem como se ele tivesse perdoado o outro. E esse tipo de sentimento de perceber que o outro é frio com você, faz com que muitas pessoas acabem se esfriando. É o caso dela. Ela hoje se sente esfriada, né? Vivendo esse esfriamento espiritual por conta, segundo ela, da frieza do outro. O que as pessoas precisam saber é o seguinte: nós somos vistos, e essa imagem com que as pessoas nos estigmatizam, nós construímos paulatinamente. A pessoa chega na igreja, não pode ter expectativa de que imediatamente a imagem dela muda. Não, porque agora eu sou crente. Só que a tua imagem do passado, ela não foi construída em 1 ano, 2 anos. Foi a vida toda que a pessoa se caracterizou por aquilo. Aí o que a pessoa diz? Não, mas aí agora eu estou arrependido. Sim, então construa na mente, no inconsciente, no consciente das pessoas, construa a nova imagem. Primeiro, mostrar que está arrependido não é eu abrir a minha boca e dizer que estou arrependido. É eu ter um comportamento que seja diametralmente oposto àquele que eu tinha antes. É isto que é o arrependimento. Agora, o que nós temos que ter cuidado? Esta pessoa, ela além de ter construído uma história passada negativa, ela agora tem dificuldade de perdoar as pessoas e endurece contra as pessoas, porque as pessoas não conseguem ver ela como ela gostaria de ser vista. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós nos decepcionamos com as pessoas, porque nós gostaríamos que as pessoas fossem do jeito que nós imaginamos que deveria ser. Então isso é o nosso egoísmo escondidinho lá dentro, querendo aparecer sob forma de justiça. Então, nós queremos que as pessoas sejam do modo como nós imaginamos que elas têm que ser. E quando elas não são, nós temos decepção. Essa decepção temos que atribuir ao nosso egoísmo e não à fraqueza das pessoas. E eu acredito que ela deveria e deve continuar tratando as pessoas com misericórdia, como ela mesma fala aqui, né? E não cobrar, das pessoas, mas ela se entregar
também por essas pessoas, independente do que as pessoas pensam ou falem dela, porque ela vai ser realmente o que Jesus é para todos nós. Então, ela não pode endurecer o coração dela e virar as costas. Pelo contrário, ela precisa não mostrar, mas ela ser realmente a pessoa que foi transformada, a pessoa que foi lapidada, a pessoa que o Senhor transformou e o Senhor fortalece para que ela vá e dê frutos. Agora, então, gente, ela precisa olhar para as pessoas, porque talvez ela esteja olhando para as pessoas e ela imagine que essas pessoas estão julgando ou estão condenando, porque às vezes acontece. Não está acontecendo nada, mas a pessoa que teve um passado ruim, ela acha que aquela pessoa está olhando de uma forma, aquela outra está, e se já estão conversando é porque estão falando de mim. Então, isso é prejudicial para ela. Ela precisa perceber o que está acontecendo. Quando a gente entende que a igreja é uma comunidade, é um lugar de vida, é um lugar de aquecimento espiritual, nós estamos falando de que isso é muito importante. Pessoas são importantes para a nossa fé. Deus usou Ananias inicialmente na vida de Saulo, Deus usou Barnabé na vida de Saulo, depois usou Saulo na vida de um monte de gente, já como Paulo. Então a gente vê que as pessoas são importantes. Hoje existem processos interessantes entre os ministros de Deus, existe mentoria, existe acompanhamento, a gente tem a base do discipulado como fundamento para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento da própria igreja, dessa mútua edificação. Então o outro é importante na nossa vida. Agora, se o outro que me cerca ele tem esse olhar, ele produz o esfriamento. Só que nós não podemos ceder ao esfriamento. Exato. Porque se nós dependermos única e exclusivamente do outro para o nosso crescimento espiritual, o quanto nós vamos crescer? Eu queria citar Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você programa, é porque essa pessoa, esse ouvinte, está embotado. Ela tá sufocada, não sei se é homem ou mulher, ela está assim. Eu quero dizer o seguinte: se as tuas emoções forem negativas, se seus pensamentos forem negativos, o seu olhar sobre a vida vai ser negativo. Então, quando a gente fala de perdoar, de não se impressionar com os outros, não guardar emoções negativas, é para você não carregar a sua mente, a sua alma de negatividade, porque o mundo fica ruim. Você pode decidir ser uma pessoa diferente. Eu quero dizer o seguinte: o mundo é grande, a fila anda. Se tem gente que não gosta de você, procura quem goste. Se a tua igreja não te acolhe, procura uma que te acolha. Assim, você não, às vezes você fica malhando em ferro frio, batendo numa porta que não abre, num lugar em que as pessoas dizem que você não presta, que você não tem jeito, que você vai pra frente. Vai para um lugar que vão te acolher. Agora, não aceita esse olhar, porque enquanto você se fecha nesse olhar sombrio sobre a vida, você vai ser uma pessoa infeliz e vai passar infelicidade. E as pessoas começam a fugir de você. A gente é pastor, tem que lidar com todo mundo. Mas tem gente com que a gente vai falar e sabe que a paz do Senhor, irmã, reclama da família, da saúde, do tempo, da igreja e tal. É uma carga negativa. Exatamente. A gente ama porque é pastor, mas assim, quem é que vai querer ficar com uma pessoa assim? Então muda o teu olhar sobre a vida, não aceita essa negatividade, isso vai envenenar a tua alma. Existe algo que a gente falou aqui, eu acho que talvez isso possa ser mal interpretado, no fato da gente construir a nossa imagem, né? A maneira como a gente constrói a nossa imagem, às vezes, é uma maneira diferente daquilo que deveria ser. A nossa imagem precisa ser construída a partir das questões internas que nós vamos tendo, né? Porque se a gente for ver as questões dos fariseus, uma das coisas que Jesus sempre criticou é a maneira como eles construíam a imagem. Eles construíam a partir da perspectiva daquilo que eles queriam que as pessoas vissem neles, né? Então, por isso Jesus chama eles de sepulcros caiados. E às vezes, JR, isso é o que nos incomoda, As pessoas, elas olham para nós e elas não nos veem da forma como nós gostaríamos que as pessoas nos vissem. O que é importante a gente entender, e Paulo fala isso de uma forma fantástica quando ele escreve aos Coríntios, ele fala como se fosse assim: olha, se vocês estão olhando para mim, estão me julgando de forma negativa, muito bem, maravilhoso, porque eu já olhei para mim e já me julguei. Ele diz: olha, não importa o julgamento que vocês tenham por mim, porque eu já fui condenado e Cristo já morreu pelos meus pecados. Amém. Então nós precisamos conseguir olhar a nós mesmos nessa perspectiva de que não existe nada de bom em nós. Por isso que Cristo precisou morrer por nós. E aí as pessoas vão olhar, vão ver coisas ruins em nós e não tem problema, a gente realmente entende que a gente é ruim.
E aí a gente vai ter mais facilidade de lidar, porque a gente acaba construindo uma imagem a partir de questões que estão na sociedade em si, da maneira o que vê bem, e a gente acaba sendo um fariseu, na realidade não sendo aquilo que a gente precisa ser. A nossa imagem precisa ser construída de uma forma muito natural, daquilo que a gente vai concebendo, da ação de Deus em nossas vidas, e as pessoas vão nos ver assim. A fama de Jesus foi assim, exatamente, quando a gente olha lá no texto, que a fama dele crescia, Jesus não estava tão preocupado com aquilo que as pessoas iriam dizer dele, mas ele foi aquilo que Deus queria que ele fosse. E eu acho que isso precisa ser a nossa tônica como cristãos. E nós temos que ver que o apóstolo Paulo, ele nunca foi aceito, nem pelos judaizantes, nem pelos cristãos judeus, ele nunca foi aceito. Ele nunca se preocupou também com isso aí, nunca reclamou. A palavra de Deus diz que nós somos nova criação, né, ou nova criatura, e que as coisas velhas já passaram. E agora ela vive o novo, e ela precisa viver o novo de Deus. Ela não pode ficar se alimentando daquilo que as pessoas estão lançando para ela, seja no olhar, na atitude, na palavra, lançando para ela do passado. Pelo contrário, ela tem que viver o novo, essa pessoa precisa viver o novo de Deus e crer nessa palavra. E para andar nessa palavra, ela precisa se alimentar dessa palavra. Em várias ocasiões na Bíblia, pessoas mais novas na fé ou mais novas em idade se tornaram referência para alguém mais velho. Você, ouvinte, cuja experiência com Cristo é mais recente, mas é real, tem muito a ensinar para quem já teve essa experiência há alguns anos. Na nossa fé não existe essa história de mais ou menos, nós estamos sempre aprendendo. Pode ser que você ensine algo para alguém que esse alguém nunca teve a oportunidade de aprender dessa forma, mas você também aprenderá com esse alguém alguma coisa que você nunca tinha percebido. A caminhada da fé é uma construção contínua. Nós somos interligados. Deus nos criou para viver em comunidade, em ajuntamento. Se não está bom, nós temos que melhorar. Exatamente. Se não está perfeito, nunca estará. Mas se, não, lá tem isso, lá tem aquilo, vamos tentar de todas as formas, primeiro, viver a nossa própria transformação. E a partir delas, semeando com carinho, com respeito na vida de outros tantos que precisam desse carinho e dessa bênção e dessa graça de Deus sobre a vida de tanta gente que está nos acompanhando agora e que às vezes com um coração frio, como a nossa ouvinte. Vai dizer assim, não tem jeito, é desse jeito mesmo que é. Não, gente. Algumas coisas podem ser transformadas pelo poder do Senhor. Sabe por quê? Porque você foi perdoado pelo Senhor. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio. Passou, passou. Fui resgatando das amarras do pecado. Eu não devo nada pro inimigo. Não, 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 não. Estou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, sou livre, sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Meu nome é Ana Carla. E eu sou Giovana. Nós somos de Nilópolis. Ouvimos o debate 93, que edifica muito nossa vida. E é uma bênção vocês estar fazendo esse debate todos os dias, que a gente aprende muito. E falar palavrão é feio. Isso aí. É isso aí, Ana Carla, ensinando a pequena Giovana no caminho que deve andar, com o seu exemplo, com a sua palavra. Viu, Giovana? Ouvindo o debate 93, Deus te abençoe. Um beijinho aqui do tio JR pra você, tá bom, Giovana? Deus te abençoe, Ana Carla. Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te sustente com esse grande ministério da maternidade, pra glória de Deus, em nome de Jesus.
Durante uma visita a uma instituição em Londres, o príncipe William confortou uma menina de 9 anos cujo pai havia falecido. Ele disse para ela assim: sabia que eu perdi minha mãe também? Eu tinha 15 anos e meu irmão 12. Perdemos a nossa mãe quando éramos jovens também, disse o Duque de Cambridge à criança. Empatia é tentar sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivida por ela. Você consegue fazer isso em seu dia a dia? Para quem você corre quando precisa de conforto e consolo? Como ser alguém cujo abraço e vida confortam e consolam? Eu pergunto aos nossos queridos ouvintes, inicialmente ouvindo aqui os nossos amados debatedores no programa de hoje. Empatia, eu acho que é uma coisa que, infelizmente, falta muito ainda no ser humano, né? Eu acho que falta muito. A gente vê essa pessoa que nós falamos ainda há pouco, né? Como ela precisa de uma pessoa que pudesse abraçá-la e poder ajudá-la a sair dessa situação, mas nós necessitamos verdadeiramente acolher pessoas, acolher aqueles que estão necessitando de um consolo, necessitando de um conforto. É fácil acolher aquele que está perto de você, que você conhece. Mas acolher, de repente, uma pessoa que chega na sua igreja, por exemplo, nossa igreja hoje está trabalhando com pessoas de rua. E eles entram no culto pela manhã e no culto à noite do jeito que eles estão. Eles têm um dia na semana que eles tomam banho, etc. Mas no domingo eles entram do jeito que eles estão. E a igreja está sendo trabalhada para que receba e possa conversar e abraçar. E eles sentam perto e conversam com a gente. E a gente está sendo educado, vamos dizer assim, né? Orientados. E isso, no começo, foi muito difícil. Mas hoje está sendo muito mais agradável a gente fazer isso. E mais gostoso ainda é quando você encontra na rua e eles param e falam: você e tal, e começa a conversar e quer abraçar. Então, eu acho que a gente está necessitando verdadeiramente receber pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade para abraçá-los e para contando para a gente aqui deles. O seguinte: ela tem 33 anos, ela ficou viúva há um mês e hoje ela conta que ela não consegue correr para ninguém a não ser para Jesus Cristo. Ela diz: às vezes eu quero falar com pessoas, mas eu não consigo. Tenho pedido muito a Deus para me guiar e confortar e me dar direção. Querido ouvinte, você vai ser alvo da nossa oração já aqui. Existem pessoas assim que querem falar, mas às vezes não conseguem, não é isso? É muito difícil, JR. E o problema é que a gente vive uma sociedade cada vez mais narcísica, né? E essa questão, as pessoas pensam somente nelas, as pessoas olham somente os problemas delas, né? Então todos nós temos problemas e todos nós achamos que o nosso problema é sempre maior do que o do outro. Então a gente tem muita dificuldade de chegar e ter essa empatia com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós também nos vemos cheios de problemas e o nosso problema é maior. Às vezes Deus permite que a gente passe por uma situação difícil para que a gente tenha a condição de orientar as pessoas, né? A questão da humanidade de Cristo é o que faz a gente entender como Cristo entende as situações difíceis que nós passamos. Então, por isso é importante a gente recorrer para Jesus, porque ele consegue entender as situações difíceis. A igreja precisa bolar estratégias para desenvolver relacionamentos. A celebração do culto é muito boa. A gente adora a Deus, a gente é renovado. Mas na celebração não há espaço para conversar e para intimidade. E a empatia, né, essa identificação com o sentimento do outro surge com o relacionamento. Então, é a classe de escola bíblica dominical, que eu acho que não deve ser muito grande, é a célula na igreja em células, é o grupo pequeno na igreja em grupos pequenos. Enfim, tem que haver grupos menores que se reúnam na igreja para conversar. Exatamente. Para a gente conhecer o outro. Uma pessoa que você nunca é da tua igreja, beleza, mas você nunca viu, não conhece, chega e conta a vida dela toda para você. Desculpa, na maioria das vezes o outro crente vai ficar esperando doido para outro acabar logo para poder sair correndo, porque você nem conhece a pessoa. É difícil essa situação. A gente tem crentes mais maduros, que tem ministério, mas a maioria do crente médio não está pronto para isso. Deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu só fechar um pouquinho, só para o senhor explicar na sua palavra sobre esse assunto, é o seguinte: essa proposta, quer dizer, da gente ter esse tempo juntos, nos grupos que o senhor apresentou. Isso. Como tornar isso uma coisa assim prática, no sentido de ser uma coisa que a gente não força aquela pessoa que é tímida e que não quer
nem falar nem ouvir, certo? Sim, não é uma pessoa muito relacional, a não ser em determinados extremos, e dar a oportunidade, assim, sadia. Como é que o senhor aplicaria isso? Olha só, qualquer grupo na classe, DVD, na célula, no grupo pequeno, vamos pensar nisso, vamos tirar do molde, pensar, a pessoa precisa de um grupo menor. Bom, todo grupo tem um que fala muito e um que fala pouco. É da personalidade. Tem gente que precisa de muita atenção, tem gente que não precisa. Eu acho que o líder do grupo, ou o professor da classe, tem que ter essa sensibilidade de respeitar a maneira de cada pessoa se relacionar. Normalmente aquela pessoa que nunca fala, quando abre a boca, todo mundo pede atenção, presta atenção. Né? Então, assim, esses grupos, a gente acha, não, uma classe é só para ensinar a Bíblia, a célula é só para evangelizar o grupo. Não, a gente como igreja precisa de grupos menores onde possa haver intimidade, porque aí a gente passa a se importar mais com o outro, a gente passa a estar mais disposto a ouvir. Isso não pode ser aquela coisa assim vertical do ministro, do pastor para o crente. Isso tem que ser uma coisa na igreja. Mas isso não se constrói no grupo grande. A igreja tem fugido disso, porque a igreja foge disso. Nós fugimos de falar de nós mesmos, como a gente viu essa questão. A igreja prefere transitar na questão de falar da Bíblia, das histórias lá, a falar de nós mesmos. Né? Nós temos dificuldade de lidar com nós mesmos, porque nós temos questões nossas que às vezes precisam ser tratadas e nós às vezes não queremos tratar essas questões. Então é um exercício longo, é uma caminhada longa, né? E a gente precisa ter paciência, porque até aquela pessoa que não fala, ela não fala porque ela ainda não se sente segura para naquele grupo colocar as questões delas, que são questões íntimas que precisam ser tratadas. Deixa eu ver se eu estou conseguindo entender, que eu estou tentando trazer isso de uma forma prática, para a gente não ficar só no discurso, que nós precisamos ouvir, mas como é que faz isso, assim, para ilustrar para o nosso ouvinte, que eventualmente, se na igreja dele já tem um modelo funcionando, que bênção. Se não tem, nós temos aqui algumas possibilidades. E aí pensando, por exemplo, numa classe de escola bíblica, ou num pequeno grupo, célula, seja o que for que se chama aí, onde você vai ter esse convívio. Ou seja, é do convívio, pergunto inicialmente, é viagem de ônibus. Você entra no ônibus, não conhece ninguém. Tem 2 paradas no ônibus. Na primeira você já conheceu um pouquinho mais, a pessoa está ao seu lado. Na parada, de repente você conhece alguém que pede a mesma coisa ou que encontra com você, esbarra em algum lugar. Na chegada, no destino, você já conheceu mais a pessoa. Ou seja, no convívio, você já cria essa possibilidade de vínculo. Não é vínculo ainda, possibilidade de vínculo. Esse é um ponto, correto? É isso? Exatamente. Estamos aí juntos? Essa segunda parte, para estabelecer o seguinte, vamos conversar um pouco sobre a nossa vida. Exato. Entendeu? Aí é que talvez acho que muita gente agarra aí. É o seguinte, dentro da igreja tem que se desenvolver da seguinte maneira: os líderes de segmentos, eles têm que aprender, tem que ser ensinado a eles o seguinte: você precisa saber ouvir. Então, se os líderes de segmentos, eles aprenderem a ouvir, para ouvir as pessoas, significa que a igreja vai ter esta mentalidade. E as pessoas dentro da igreja, elas vão desenvolver isso aí. O grande problema nosso é que hoje as pessoas não sabem ouvir. E muitas vezes a pessoa ouve um problema do outro e se mostra admirado com o problema do outro, como se a pessoa se sente, meu Deus, o que foi que eu fiz? É tão grave o que eu fiz. Então as pessoas precisam saber ouvir. Agora a liderança tem que ensinar para os líderes de segmento, para que eles possam, vamos dizer assim, colocar isso para frente. Eu tenho feito algo que para mim tem me ajudado bastante. Porque às vezes a gente corre com muitas coisas, faz muitas coisas, e uma coisa que eu tenho aprendido, por isso que eu dei aquele exemplo logo no início, é me colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que está muito enferma, ou no lugar de uma pessoa que perdeu toda a família, ou no lugar de uma pessoa que é morador de rua, e paro e penso como eu agiria, como eu estaria, ou o que eu faria se eu estivesse nessa situação, qual seria o meu sentimento? E ali eu consigo perceber a tristeza que eu teria, ou a dor que eu teria. Então, neste momento, me dá eu consigo ter um elo com aquela pessoa e poder, então, me aproximar dela. A gente está falando de uma troca, né? Nós estamos falando de uma troca. Pelo menos o exemplo inicial do pastor foi exatamente naquela coisa no ambiente da igreja, você tem uma troca. Você ter a oportunidade de conviver e de dizer, e aí, como é que você está?
com sinceridade, não é que exatamente, beleza? Tá tranquilo? Se a pessoa falar, não, eu tô com dificuldade, peraí que eu vou chamar o pastor. Só um minutinho. Quer dizer, é uma questão de uma troca verdadeira. Até nessa troca, JR, por exemplo, se uma pessoa fala comigo alguma coisa dela, de intimidade dela, que ela está conversando comigo, eu preciso me colocar no lugar dela para poder entender, ajudar e guardar aquilo que ela falou comigo, porque eu não gostaria que ninguém falasse o que eu disse para outra pessoa, então eu preciso me colocar também no lugar dela. O exercício que ele colocou, que a gente precisa aprender a ouvir, eu acho que isso é algo fantástico. Nós, igreja, nós não ouvimos as pessoas, nós ouvimos, né, quer dizer, o nosso ouvido estaria à disposição, mas nós interrompemos as pessoas, né? Jesus, quando a gente olha lá em Lucas 24, quando está falando os 2 discípulos em caminho de Emaús, Jesus mostra um exercício de ouvir exatamente a dor da pessoa, aquilo que a pessoa está enfrentando, e Jesus propõe uma solução, né? Aquela questão de conseguir ouvir, mesmo que aquilo seja algo totalmente contrário àquilo que Jesus sabia, né? Se a gente observar, Jesus no final fala, poxa, vocês são tardos de coração, e Jesus vai mostrando a eles. Então esse precisa ser o exercício que a gente precisa ter, ouvir a pessoa e realmente fazer com que a pessoa entenda qual o propósito de Deus diante da situação que ela está vivendo, né? Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús, não sei se os irmãos estão na mente, esse texto é fantástico, e esse é o exercício que nós precisamos ter como igreja, de conseguir ouvir a dor, a tristeza da pessoa. Diz o texto que Jesus se aproxima e caminha com elas, o mesmo Jesus, Deus faz questão, Lucas usa isso, o mesmo Jesus se aproxima, e Jesus parece que é irônico, fala, o que vocês estão conversando, né? Então, é essa questão, e ele ouve todo o discurso sem interromper, e depois ele começa a falar da Bíblia. Eu acho que esse precisa ser o exercício que a gente precisa aprender a fazer na igreja. Eu falei primeiro do compartilhamento no nível horizontal, dentro de um grupo, né? Agora eu queria trazer para um eixo mais vertical. O crente mais experiente, mais maduro, que lidera um grupo, um professor de escola bíblica dominical, o líder de célula, o líder de departamento, tem que ter essa percepção seguinte: ele não está apenas transmitindo conhecimento ou coordenando uma atividade, ele está discipulando pessoas. Às vezes a gente perde o foco e acha que o que a gente está fazendo, o conteúdo que vai ser transmitido, a programação que a gente vai fazer é mais importante do que as pessoas que a gente está liderando. E não é. Exatamente. O mais importante na igreja é trabalhar e formar pessoas. Então, às vezes você tem, eu tenho batido muito essa tecla. Eu falo, por exemplo, que o ótimo é inimigo do bom, né? Se eu tenho uma pessoa que faz, é só ela é ótima. Assim, tem essa noção. Você está trabalhando na pessoa para que ela ache o lugar dela no corpo de Cristo, e muitas vezes tem que ter um discipulado pessoal. A igreja em célula enfatiza muito isso, mas assim, a gente não tem que ter esse foco só na célula. Isso vale para a classe, vale para o ministério, para o departamento. As pessoas que você lidera são pessoas menos experientes que você, em geral, que você está discipulando também e forjando o caráter de Cristo. Exatamente. E você que é líder tem que estar aberto. A pessoa começa a discipular com você, você está exercendo o ministério pastoral naquele momento. É isso. Olha, mesmo. ouvinte contando, eu não consigo falar com ninguém sobre o que sinto, agora eu estou me tratando como uma psicóloga, eu me sinto muito sozinha, diz aqui a nossa querida ouvinte. Ouvinte, você está acompanhando aqui, quer dizer, a gente tem todos os caminhos e as possibilidades para alavancar isso aí. Outro ouvinte dizendo, o problema é que muitas igrejas têm panelinhas, quem pouco fala também é pouco ouvido, diz aqui nosso ouvinte apontando a sua experiência. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu amo escutar o debate, aprendo muito, dou graças a Deus que tive pessoas que me ajudaram e ajudam quando preciso, pois não tenho um convívio saudável com a minha mãe, me falta muito esse colo, e quando eu encontro pessoas que me dão isso é muito importante. Traz aqui a nossa querida ouvinte que está voltando para Jesus Cristo. Minha filha, volta logo, que Deus tem muito a ministrar na sua vida nessa área e muitas outras áreas. O ouvinte dizendo, na minha igreja o grupo jovem sempre foi muito fechado e por não me sentir bem no meio deles, diz ela, eu acabei saindo desse grupo, não tinha abertura e nem lugar para mim. Hoje em dia, graças a Deus, eu vou aos cultos com toda a igreja e me sinto bem. Conta a nossa querida ouvinte, aqui eu quero também agradecer pela audiência. Outro ouvinte dizendo, tenho me privado de amizades cristãs, me relaciono melhor com pessoas que não são crentes. O cristão, em algumas vezes, ele vai repelindo ao invés de aproximar.
já tive muita decepção no meio, mas eu tenho um entendimento que também já decepcionei. Tem que ter cura para isso, né, gente? Exatamente. A pessoa não pode, porque teve, né, pastor? Teve a dificuldade de ficar agora longe, né? Remoendo essa dificuldade. Não, ouvinte, nós temos que reconstruir, minha querida ouvinte. As opiniões dos nossos ouvintes vão muito nessa linha da necessidade, né, das dificuldades que a gente enfrenta e que a gente precisa realmente ser conduzido pelo nosso Deus de uma forma muito especial. Ouvinte dizendo: eu passo por isso, minha família não teme a Deus, não são convertidos, entendeu? Só posso ir à igreja uma vez, aí ninguém conversa comigo. Eu queria uma ajuda na palavra, fico querendo também aprender mais, mas às vezes me dá vontade de desistir, diz aqui a nossa ouvinte. Eu acho que tem que procurar a pessoa, né, gente? Exatamente. A pessoa vai ao pastor, vai ao líder, confessa: olha, eu estou precisando de aprender mais, eu estou precisando conversar sobre os assuntos. Eu tenho a impressão que toda igreja tem alguém para poder ouvir a gente. Se não tiver, acho que porque não é igreja ainda, gente? Às vezes eu já tive contato com algumas pessoas que a dificuldade delas era o seguinte: só podia ir à igreja uma vez por semana. E essa vez por semana era um dia do domingo, ou de manhã ou de noite, e não fazia parte da célula da igreja, por não poder ir durante a semana. E o que acontecia é que essa pessoa não era considerada da igreja por não fazer parte de uma célula. Porque se ela necessitasse de qualquer coisa, era a célula que daria esse suporte. Então, ela não era considerada membro da igreja. E isso trazia uma grande dificuldade para ela, muita dificuldade. Então, às vezes, acontece de ter essa igreja que não considera a pessoa da igreja, membro da igreja, por ela não fazer parte de célula. Mas não quer dizer que todas as igrejas de célula são assim, pelo contrário. Não, pelo amor de Deus, se a igreja é de célula, a pessoa não é de célula, ela não tem o atendimento, ela nunca vai ser de célula, entendeu? Ela está na igreja errada. Mas não é isso. Isso é só um exemplo que a pastora trouxe como uma exceção. Como uma exceção. Por exemplo, muitas igrejas não têm culto domingo de manhã, só a escola bíblica dominical. Às vezes nem escola bíblica tem à noite. No caso da minha igreja, nós temos um público mais velho e muitas senhoras cujo marido é descrente que só vão domingo de manhã. Então a gente tem a EBD e o culto. Então elas vêm para a escola bíblica dominical, assistem a aula, ficam para o culto, um culto um pouco mais curto, acaba meio-dia e vão para casa. Muitas igrejas têm a estratégia, outras, por causa da região, cultura local, tem a escola bíblica dominical à noite, não tem programação de manhã. Então assim, tanta pessoa que vai de noite de manhã, você tem que achar uma igreja que te atenda. Vimos aqui então que é fundamental o investimento no tempo para poder conversar, para poder ouvir, onde a gente pode conhecer mais as pessoas. Tem gente que chega na igreja depois que começou o culto e sai antes do culto encerrar. Às vezes tem realmente uma necessidade e tudo, mas acaba não tendo vínculo, não conhecendo as pessoas, não criando laços. Entenda, assim como você precisa de alguém, alguém precisa de você. Então é mais do que dizer assim: eu quero ser ouvido. É uma demonstração de fé, de carinho, de amor, dizendo: eu quero ouvir alguém, eu quero ser um bom ouvinte, eu quero oferecer o meu ombro, mas também haverá essa troca. Isso poderá ser construído com esse vínculo do relacionamento, com esse vínculo do desprendimento e da dedicação com a graça do Senhor. Bom dia, 93, eu me chamo Cleito, sou da igreja Jardim Belcari, assisto todos os dias seu programa J.R. Vargas, onde eu aprendo Cleito cada vez mais sobre a palavra do Senhor. A paz do Senhor seja contigo, Deus te abençoe a você e a todos os seus colaboradores que aí estão para nos tirar dúvidas a cada dia. Obrigado, meu querido Cleiton, Deus te abençoe, irmãozão. J.R., aqui quem fala é o Edson, bom dia para vocês, debatedores. O que eu tô falando aqui é do fundo do coração, porque o que a Bíblia fala, a boca fala, o coração tá cheio. E meu coração tá cheio de coisas boas para falar de você, dos debatedores, que essa rádio aí, ela é uma benção. E o debate, ele representa muito para muitas pessoas, que às vezes tem dúvidas, e uma dessas pessoas sou eu. Valeu, forte abraço, JR. Que palavra boa, meu querido irmão Edson, louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Um grande abraço a você. Bom dia, JR, meu nome é Hilda, eu moro no bairro de Santa Cruz. JR, o debate na minha vida é muito importante, porque eu aprendo muito com os testemunhos, aprendo muito com os debatedores, com os temas que
são abordados, mas também me divirto muito, principalmente quando você fala bem baixinho, que é para ninguém escutar, JR. Quando tu tá falando baixinho, eu coloco meu ouvido no rádio, que é para te ouvir, eu e você. Beijo, a paz do Senhor para todos. Amém, mãe Erilda. Deus abençoe, mãe. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, louvado seja o nome do Senhor. Em conversas entre amigos é comum ouvir: não se irrite tanto ou poderá morrer do coração. Cientistas de Harvard, uma das mais conceituadas universidades do mundo, descobriram detalhes por trás da relação entre estresse e doenças vasculares que podem levar à morte, sim. Os cientistas afirmam que evitar aborrecimentos traz benefícios concretos que vão bem além da sensação de bem-estar e alertam: estresse crônico deveria ser considerado fator de risco. Você é uma pessoa estressada? O que te tira do sério, hein? Em João 14:27, Jesus afirma: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Como viver envolvido por essa paz em tempos de tanta loucura e estresse? Eu pergunto aqui aos nossos queridos debatedores. JR, a nossa sociedade é uma sociedade estressante, né? E o que é interessante é que algumas coisas que deveriam facilitar, né? Como a questão da comunicação, os meios sociais, né? A questão da WhatsApp, Facebook, isso às vezes nos leva a sermos mais estressados ainda, né? A sociedade, ela coloca sobre nós um peso muito grande, e quando a gente não consegue carregar esse peso, a gente acaba sendo estressante. A Bíblia tem um episódio que eu acho muito interessante, que expressa uma pessoa estressada, é a questão de Marta, né? Jesus, quando vai visitar ali Marta e Maria e Lázaro, né? O que a gente percebe ali é que Marta está extremamente estressada por saber que em sua casa ela recebe Jesus, e não só Jesus, mas toda a comitiva, né? Os discípulos também estão lá, e aí ela começa a preparar lá o almoço lá, né? A comida, o lanche para todas aquelas pessoas, e fica incomodada porque ela era uma pessoa estressada e Maria estava ali assentada aos pés do Senhor Jesus. Eu acho que, e aí ela tão estressada que ela tentou todos os meios de comunicação para que a sua irmã entendesse que deveria ajudá-la, que ela chega e fala com Jesus. E até que Jesus fala: Marta, Marta, você está muito preocupada, ocupada, inquieta com tudo isso. Maria escolheu a melhor parte, essa não se lhe é tirada. Maria é o exemplo de pessoa que nós precisamos ser. Estarmos aos pés do Senhor Jesus, a ouvir ensinamento. Nós muitas vezes acumulamos tarefas e acabamos sendo estressados por conta disso. Ouvinte dizendo: como não me estressar se convivo com a minha mãe, que me culpa de tudo que acontece com ela. Se some uma conta de luz, ela diz que é vigiada. A minha esposa foi embora por não suportar a pressão. Estou em tratamento, pois já tive convulsões de estresse. Estou perigoso, a ponto de explodir a qualquer instante. Conta aqui o querido ouvinte nos acompanhando nesta hora, minha gente. O que dizer para ele? Ele tem que botar a mãe dele para se tratar. Ele que está se tratando, então se realmente a mãe dele é o problema, então bota ela para se tratar. Nesse caso, tem que procurar um terapeuta de família, levar a família toda. Não tem como levar uma pessoa só para resolver o problema nesse caso. Mas por que ele continua? Eu não entendi por que ele continua morando com a mãe. Pois realmente eu não posso dar essa resposta, mas eu acho que essa questão é fundamental, porque existem questões que a gente tem ganhos secundários, né? Às vezes a gente quer ser sempre a vítima, e para a gente ser sempre a vítima, a gente precisa estar numa situação que essa situação nos faz de vítima. Irmãos. O ouvinte está estressado, eu não vou estressá-lo mais. Eu quero ajudar no seguinte aspecto. Se a mãe necessita dele ou ele necessita dela, é uma situação já concreta, certo? Você não pode dizer assim: larga a mãe ou larga o filho. Não é essa a palavra que vai ser dada aqui. O pastor disse sobre o tratamento da família como um todo, ou seja, se tem um membro deste clã aí, né, dessa tribo que está com algum tipo de dificuldade, todos eles estarão. Foi a palavra do pastor aqui, pelo menos meu entendimento foi esse. Sim. Trata não apenas ele que está sendo tratado, mas uma terapia familiar para tentar resolver o assunto. E até para descobrir se existe possibilidade de desconectar.
né? Porque dizer isso aqui agora seria trazer uma resposta que pode ser correta, mas ela pode não estar na hora adequada para alguém que já está a ponto de explodir. A gente está conjecturando, né? Sim. Não tem as informações secundárias que eu teria no gabinete para perguntar, mas assim, você não tem que morar junto para cuidar, tá certo? Se a mãe mora na casa dele, ainda que seja a mãe, a casa é dele e as regras são as dele. Se ele mora na casa da mãe, a casa é dela e as regras são as dela, e ele é que tem que se enquadrar. Exato. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: você precisa morar com a sua mãe? Eu cuido dela. Precisa morar junto para cuidar? Segundo lugar, ele não mora com ela, ele mora perto. Ah, tá. A conta de luz chega, ela liga para ele e fala que a conta de luz sumiu. Eu não estou entendendo essa relação, tem que ter um entendeu? limite, né? Eu falo, tá, procura, a conta é tua. Acabou. Entendeu? Assim, eu acho que a gente estabelece limite. Estabelece limite. Exatamente. Até para quem é da família. Às vezes a relação é neurótica, a pessoa se acostuma com uma relação neurótica, dá feedback. Então, assim, a gente estava falando aqui antes do debate, eu vou repetir o ditado que eu dito sempre: boas secas fazem bons vizinhos. Todo mundo é bom se você botar limite. Tem que botar limite. Pois é, pastor, mas o ponto aqui é o seguinte: se existe um tratamento, estou preocupado com o cara agora que está lá já estressado, entendeu? Quer dizer, botar mais um peso em cima dele é botar mais uma pilha para ele explodir. Estou pensando no indivíduo que está dizendo o seguinte: olha, minha mãe não sai da minha casa. Não é o caso dele. Tá certo? Olha, a minha mulher implica, o meu marido implica, sabe? Se você dizer, corta isso para resolver, as coisas são complexas, né? As coisas são difíceis. Então, o tratamento, ouvinte, entenda, palavra do pastor aqui sobre esse assunto. Você está sendo tratado. Ótimo, é um caminho. A sua mãe precisa ser tratada. Se ela não quiser ser tratada, você tem uma outra etapa para se desvincular aos poucos, sem desvincular-se totalmente, porque você não vai se desvincular da sua mãe. Ainda que ela seja uma pessoa altamente estressante, você não vai dizer assim, para mim morreu. Ninguém vai agir assim. Mas, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Porque parece que ele afirma que a esposa dele foi embora por conta da mãe. É isso que ele tá falando. Essa é uma questão que para mim demonstra uma questão neurótica, né? Porque se a esposa foi embora por causa da mãe, aconteceu algo, porque dentro da questão de Freud fala, na realidade nós buscamos uma esposa que seja nossa mãe, né? Essa é a visão. E aí na hora do rompimento ele fez a escolha errada, ele escolheu a mãe e largou a esposa foi embora. Então, essas questões, elas precisam ser tratadas nele. Para mim, a questão principal é ele está no caminho certo, está com um psicólogo, está com a questão, porque, JR, não me importa o que o outro faça, a diferença está em como eu me relaciono com o outro. Então, como ele disse, se eu faço algumas cercas, se eu estabeleço os limites, não importa o que o outro vai fazer para mim. A minha reação em relação ao outro é que faz a diferença. Então ele é que precisa tomar algumas decisões. Está falando que o indivíduo tem que ser fortalecido para enfrentar os ambientes estressantes. Exatamente. O ambiente estressante, a pessoa estressada, o período mais estressante. Vamos voltar a o fortalecimento do indivíduo. Exatamente. Não é mudar o que está do lado de fora. Exatamente. Não dá. A gente não consegue mudar as questões externas. A gente precisa mudar as questões internas. A gente precisa estar se mudando com relação, se moldando, para que a gente tenha força e consiga lidar com todas as questões da vida, porque todos nós estamos expostos a ambientes estressantes. E às vezes uma pessoa estressante, se você for analisar, a pessoa que é estressante e consegue estressar o ambiente onde ela está e as pessoas ao seu redor, são pessoas enfermas da alma, são pessoas insatisfeitas, são pessoas amargas, frustradas, que reclamam o tempo todo, que nada está bom para elas, e elas conseguem estressar o ambiente onde elas estão e trazer enfermidade também da alma para aqueles que estão ao redor delas. Tudo que nós fazemos para ter ganhos. Até aquelas pessoas que são estressantes, elas são estressantes porque elas conseguem ganho naquilo que elas fazem. Se a gente não dá, exatamente, elas são enfermas, mas se a gente não dar o ganho que a pessoa precisa, a pessoa ameniza essa questão. Existe uma estatística que diz que uma pessoa neurótica, no convívio dela, ela produz
4 pessoas neuróticas por ano. Então nessa família está todo mundo enfermo. Ou se trata todo mundo junto ou não tem solução. Você vê uma família estressada, estressante, problemática, você vai ver que todos eles começou com um da família e toda a família depois de um tempo estão com o mesmo resultado. Nós vivemos num mundo altamente estressante. Quer dizer, o ouvinte está dizendo aqui, o transporte público me estressa. E estressa mesmo. O trânsito. Mas aí não pode chegar em casa e estressar o outro, né? Peraí. A falta do dinheiro estressa, a economia estressa. Quer dizer, nós vivemos num ambiente que favorece o estresse. A comunicação pelo WhatsApp está estressando. O Facebook está estressando. Coisas que você disse, pastor, que seriam positivas, elas acabam prejudicando as pessoas. Exatamente. A falta do tempo ou o tempo de sobra também estressa. A falta de comida ou a comida em excesso, o peso adequado ou o peso... Por aí, essa mudança interna, a gente volta ao ponto anterior, nós precisamos conversar. Exatamente. Talvez a conversa na sala da escola bíblica, a conversa lá na célula, a conversa, um pouco mais de conversa vai nos ajudar, para a gente não chegar no ponto da frieza, que é o ponto inicial, e criar um ciclo terrível de pessoas que vão se esfriando, que vão se afastando e que vão sendo consumidas por esse estresse. Eu quero sugerir 2 medidas para a gente. Eu sou uma pessoa por natureza estressada, então eu estou falando de algo com quem eu tenho que lidar. Primeiro passo é eliminar as fontes de estresse que você pode eliminar. E aí eu vou voltar para o texto bíblico falando dos estresses familiares. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Se você não se descolar dos seus pais, você não consegue constituir uma nova família. Às vezes a única solução é ir morar longe. Estou falando sério, sem medo de ser criticado. A Bíblia fala que o projeto é você sair da casa do seu pai e da sua mãe e formar uma nova família. Você tem que ser tem firmeza de dizer para o seu pai e para sua mãe: eu saí da sua casa, eu saí, agora minha família, meu marido e minha esposa. Você tem a sua casa, eu tenho a minha. Você precisa morar junto? Em último caso, se eu for para sua casa, fala: você vem morar na minha casa, mas é minha casa, as regras aqui são as minhas. É uma coisa que a gente tem que ter claro, senão o casamento não dá certo. E o casamento tem que dar certo, o projeto bíblico é esse. Exatamente. Em segundo lugar, quando você elimina as fontes de estresse que você pode eliminar, sobra mais energia para lidar com as outras. Para algumas pessoas é melhor ir trabalhar de ônibus, porque se estressa mais dirigindo do que andando de ônibus. Às vezes tem que baixar o padrão de vida, mudar de emprego. Às vezes o salário é bom, mas o patrão é péssimo, o chefe é horrível. Você volta para casa infeliz todo dia, sai de casa infeliz todo dia e fica olhando 8 horas esperando dar 5 horas. É melhor trocar de emprego. Sim, você acaba ficando doente e vivendo menos. Exato. Eu acho que primeiro você corta toda a fonte de estresse que você pode cortar. Aí depois você concentra a tua energia e vai lidar com as que não pode evitar. JR, eu comecei a ler um livro, não terminei ainda, porque realmente o livro mexeu muito comigo. Ele fala: põe ordem no seu interior. Esse livro é bom. Esse livro, ele é fantástico. Ele mexe com muitas coisas dentro de nós, né? O que a gente percebe, olhando esse livro, que eu percebo que o problema normalmente sou eu. E essa talvez seja a dificuldade, porque a gente sempre acha que o problema é o outro. As situações, elas sempre estarão diante de nós, né? Nós precisamos olhar que às vezes existem problemas em nós que precisam ser tratados, e porque nós não tratamos esse problema, nós vivemos constantemente estressados. Então o que a gente precisa é exatamente, né, deixar com que Deus trate esses problemas internos. Esse fortalecimento espiritual é o fortalecimento do indivíduo, é o fortalecimento de cada um de nós que vai buscar a direção de Deus e a bênção dele para a nossa vida. Um coração estressado é um coração violento, pronto para a briga. Um coração que é acalmado pelo Senhor, ele se prepara para perceber os grandes feitos de Deus e experimentar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Por isso a nossa oração é: acalma o meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração.
cada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores, a todos da rádio. Eu me chamo Mirelle Quintão, eu sou de Ubá, Minas Gerais, e todos os dias eu acompanho o Debate 93, e tem dia que parece que vocês estão assim, no mesmo espírito, ligados com aquilo que eu orei, com aquilo que eu questionei, com aquilo que eu perguntei ao Senhor em uma oração, e eu ligo o debate e vocês estão com aquele tema, com aquilo que eu precisava saber. É de muita ajuda para minha vida, é muito esclarecedor, é muito edificante, e eu peço ao Senhor que continue abençoando de forma abundante a todos vocês, porque esse debate ele nos traz uma clareza, uma sensatez muito grande. Como fala bonito a Mirelle. Ô Mirelle, tá em Ubá, Minas Gerais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Louvado seja Deus, minha querida irmã. Bom dia, JR, a paz do Senhor para os amigos da mesa, debatedores, para toda essa produção maravilhosa. Meu nome é Rosenberg, da Pavuna, sou da Assembleia de Deus, Ministério Cordovil, a qual trago um abraço do nosso pastor Anderson Farias, que também é ouvinte de vocês. Obrigado. E desde que eu passei a ouvir a esse debate, nunca mais deixei. E realmente a cada dia nos surpreende mais, fala mais aos nossos corações. E esse debate de hoje, especialmente, está falando comigo. Deus continue abençoando a sua vida e usando sempre como esse instrumento que é para falar a nossa vida. Muito obrigado por tudo mesmo. Um abraço, fica na paz. Você também, meu querido Rosenberg, fica na paz, meu querido. Um abraço para todos da sua igreja. Hoje um ouvinte nosso aqui diz: JR, Deus é maravilhoso. Eu estou passando pelas mesmas coisas do tema de hoje, orei ao Senhor e a resposta já chegou. Agradeço a todos vocês, e nós, querido ouvinte, nós agradecemos ao Senhor por sua enorme graça e misericórdia ao derramar as suas bênçãos sobre o coração de todos nós. Olha aí, ó. Essa é a oração de hoje, hein, minha gente? Coloquei na sua trilha sonora o Anderson Freire cantando, a ministração do Espírito Santo sobre a nossa vida, ó. O vento está soprando, mas é te adorando que venço a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. É, minha gente, é desse jeito. Um ano de amor e paz, alegria, muito mais, ouvindo a 93. Ei, minha gente. Ô, Marcela Bastos, muito boa tarde a você, Marcela. Boa tarde, JR. Hoje é sexta-feira, hein? É, véspera de sábado. E amanhã é sábado. 3 da tarde, a gente tem os Amigas do 93. E amanhã, como é que vai ser? Amanhã a gente Top. tem a Flor de Lis com a gente, a Lília Azevedo. Elas vão falar tudo sobre muita coisa. Muita coisa. Não vai dizer o assunto, não, né? O assunto, mas eu já sei o assunto, ouvinte. Eu já sei, eu sou curioso. E eu sei que o assunto é bom, hein? Olha o que vai ter de gente contando história. O que vai ter de gente contando testemunho. Oh, aconteceu comigo. Eu sinto isso aí. Aqui em casa é assim. Vai ser bom demais. Amanhã, então, 3 da tarde, Marcela. 3 da tarde, encontro marcado aqui com as amigas. Olha, a Marcinha Chama Cartier. As amigas e os amigos. Os amigos. A Marcinha Cartier tá brilhando na apresentação das amigas. Tá demais. Marcela Bastos brilhando também ao lado dela, e as convidadas brilhando. Semana passada foi top. Hoje não, amanhã com certeza também vai ser top e vai abençoar muito a sua vida. Um programaço para suas tardes de sábado de 3 às 5. De 3 às 5 da tarde. E passa assim, ó,
Quando vê, já foi. Voando. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Marcela. Boa produção, bom trabalho amanhã aqui também. Muito obrigado aos nossos amados debatedores, pastor José Derivaldo, a quem eu peço que ore conosco nessa hora, a pastora Nadiege, muito obrigado, o reverendo Edson Nascimento, pastor Rafael de Almeida, muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Vamos, com a graça do Senhor, para um final de semana na presença dele. Não deixe de ir à igreja, hein, ouvinte. Se Deus quiser eu vou. Que frase, hein, irmão? Prestou atenção na frase? Se Deus quiser eu vou. Deus quer que você vá, rapaz. Vá lá, frequência firme, regularidade, outra coisa, hein? Igreja tem hora para começar, hein? Tem gente que chega cedo pra sessão de cinema, não perde o trailer. Não quero ver o trailer, mas não tá lá na abertura do culto. Tem gente que não perde o voo, não perde o ônibus na rodoviária. Tem gente que perde tudo, eu sei. Mas a maioria faz direitinho. E às vezes na relação ao culto, não, daqui a pouco eu não tô lá, importante é... Presta atenção nisso, ouvinte. Sexta-feira, programe o seu final de semana, organize a sua agenda para você estar na igreja, no culto, na escola, no treinamento que você tem lá, na célula, seja lá o que for, nos horários adequados, de maneira correta. Vamos orar por aqueles que estão vivendo a frieza, pastor, que já ao longo desse tempo foram vivendo esse esfriamento e hoje, pela graça de Deus, serão aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Por aqueles que precisam sentir a dor do outro e quem sabe parar um pouco para ouvir, conversar, dialogar, emprestar seu ouvido, seu ombro. Gente que precisa desestressar. É uma questão de saúde, é uma questão urgente. Saiba, tem gente que estressa, mas tem gente que desestressa. Tem gente que faz bem. E na presença do Senhor é sempre muito bom. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, colocamos nas tuas mãos neste momento, Senhor Deus, os nossos ouvintes, Pai, que durante este tempo estiveram, Senhor Deus, tentando melhorar a sua situação, Senhor Deus, com os conselhos que foram dados. Tome-lhes nas tuas mãos e aquilo, Senhor Deus, que as nossas palavras não podiam fazer, o teu Espírito pode fazer, Senhor Deus, e te pedimos, faça, Senhor Deus, cause a mudança, traga a paz, dê a solução, Senhor querido. Melhora os relacionamentos, dá a capacidade de renúncia a cada um, Senhor Deus, trazendo assim a solução para os nossos ouvintes, Paizinho querido. Toma nas tuas mãos os que estão enfermos e visita-os agora, trazendo, Senhor Deus, a cura, o alívio. E, Senhor Deus, passe o bálsamo nestas almas também. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.